Teremos que fazer uma curta revisão. Temos aqui pessoas que nunca assistiram a nenhuma destas sessões. Temos outras que já se esqueceram. Recordo que estas sessões, o que estamos a fazer com esta série de Apocalipse Desencriptado é pegar nos versículos do Apocalipse e tentar entender aquilo que lá está escrito, como é que ela se aplicou no tempo de João, como é que ela se aplicou no tempo profético, como é que ela se aplica nos dias de hoje. E estamos a fazer isto devagarinho, com calma, mas de forma a absorver, de forma a entender aquilo que nos é permitido do livro do Apocalipse. Dizer-vos também que todas as sessões estão gravadas, estão no site da Igreja, estão no meu site do YouTube, podem procurar Apocalipse Desencriptado ou pôr número 7 Byron e conseguem encontrar as sessões anteriores, caso tenham curiosidade em ver. À medida que vamos fazendo, vamos publicando, para que as pessoas possam continuar os seus estudos ou possam ver de algum estudo anterior que tenham perdido. E estamos abertos a comentários, sugestões, se o quiserem fazer, poderão sempre também usar os meios da internet para podermos dialogar e podermos discutir algumas informações que são apresentadas aqui. Esta manhã, então, já estamos quase no final nas duas penúltimas igrejas. Lembro-me que Jesus apareceu diretamente a João, na ilha de Patmos, quando ele estava lá preso, e vai-lhe transmitir uma mensagem diretamente da sua boca. Não é uma mensagem que João idealizou, é o próprio Jesus que está a transmitir um ditado. João está a apontar as palavras que Jesus está a dizer diretamente da sua boca, e por isso são palavras com um cunho profético de um Deus que sabe tudo, de um Deus eterno, de um Deus que sabe o fim desde o princípio e que consegue compilar em 7 períodos diferentes, em 7 igrejas, 7 períodos da nossa história. Jesus compilou a história do nosso mundo desde a sua morte até à sua segunda vinda, compilou o tempo da história deste mundo em 7 períodos, e nesses 7 períodos ele escreveu 7 cartas a 7 igrejas, e cada igreja tem a carta então com o conteúdo para o seu tempo, o tempo de João, o tempo da igreja do tempo de João, para o tempo profético, o tempo a que se baseia aquela igreja em específico, e com aplicações que sem dúvida são aplicações para os nossos dias. Esta é uma forma resumida de dizer aquilo que dissemos há outras sessões para trás, dar-vos só uma pequena lembrança. Tivemos a primeira igreja que estudamos foi a igreja de Éfeso, a igreja desejada, a igreja dos apóstolos, aquela igreja missionária que evangelizou o mundo em muito pouco espaço de tempo, mas que para o final já recebeu aquela repreensão de que já estavam a tornar-se mais teólogos do que práticos. Estavam a ficar demasiado tempo sentados e a discutir a doutrina em vez de partilharem. E depois a seguir passamos para uma igreja de Esmirna, uma igreja que foi uma igreja mártir em que morreram muitos cristãos, em que Roma pagã tentou destruir o cristianismo através exatamente da morte dos cristãos. Depois temos então uma igreja seguinte, a igreja de Pérgamo, em que Satanás percebeu que não valia a pena matar cristãos, quanto mais matava, mais cresciam, mais o nome deles aparecia, mais pessoas se tornavam cristãos, e então trocou as voltas e há uma mudança na história, e então a mudança há um édito de tolerância, em que deixamos agora de matar cristãos e vamos nos juntar a eles, vamos fazer aqui, Constantino torna-se cristão, não é? Como nós sabemos, e então a igreja agora começa a ficar corrompida, uma união entre a igreja e Estado. A igreja ficou contente que agora já não era morta, mas ao mesmo tempo que já não era morta, agora começou a ser influenciada e começou a entrar paganismo para dentro da igreja. Depois temos na igreja de Pérgamo, um dos temas que nós estudamos, um volte-face a nível da história, vários volte-faces, em que acabamos com o início da supremacia papal, em que agora é o Papa que manda, a igreja de Roma pagã deixa de mandar e passa a ser o Papa a mandar. E depois estudamos, a última semana foi esta, o último estudo foi este, a igreja de Tiatira, em que temos então o período de supremacia papal, um período em que realmente é a igreja de Roma que manda, em que temos várias dificuldades para os cristãos, em que temos uma deturpação, exatamente uma intoxicação do cristianismo com o paganismo, e onde já só temos um remanescente que realmente continuava a guardar a lei de Deus. Esta igreja termina, vocês recordam-se, na última sessão, termina com Martinho Lutero, a 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero vai publicar as 95 teses para a justificação pela fé na porta da igreja, naquele feriado em que toda a gente vinha à igreja, ele publicou lá estas 95 teses, e aqui termina o período da igreja de Tiatira. E passamos então agora para a igreja de Sardes, que é a igreja que vamos estudar hoje, Sardes e Filadélfia, e dizer-vos ainda, não sei se perceberam, o início da supremacia papal começa com a igreja anterior, a igreja de Tiatira, e vai agora até ao final desta igreja, apanha duas igrejas, a supremacia papal. E vamos agora estudar a igreja da Reforma,
que vai de 1517 a 1798, termina com a prisão do Papa, e vamos estudar também a Igreja de Filadélfia, que vai de 1798 a 1844, uma data que todos os adventistas conhecem muito bem. É este período na história que vamos estudar esta manhã. Sardes e Filadélfia, 1517 a 1798, 1798 a 1844. Uma boa viagem para todos, vamos nos inteirar na história, vamos poder aprender alguma coisa que o Senhor nos quer transmitir esta manhã, que o Seu Santo Espírito assim permita. Apocalipse, capítulo 3, é onde encontramos estas duas igrejas. A igreja de Sardes, em primeiro lugar. Recordam-se que as igrejas faziam esta rota comercial, em que já estudamos a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e chegamos agora a Sardes. Vamos estudar esta manhã a igreja de Sardes. Começar por dizer que Sardes era a capital da antiga Lídia. Já nesta altura a Lídia já não era tão significativa, mas era a capital da antiga Lídia, que era realmente um império, digamos assim, muito poderoso, a Lídia. Estava localizada num vale muito fértil, um vale muito fértil, e havia lá um rio, o rio Pátulo, onde se podia encontrar bastante ouro. Portanto, era uma cidade rica. Ouro, e esta cidade era rica em pedras preciosas, em ouro, em prata, e dizer-vos também que a Lídia foram os primeiros a cunhar as moedas. Na história, a Lídia, portanto, Sardes, capital da Lídia, foram os primeiros a cunhar em 640 a.C. Esta é a fotografia de uma primeira moeda cunhada na Lídia. E porquê cunhar as moedas? Lembram-se que antes, como é que se fazia as transações? Pegavam em ouro, em moedas de ouro, e pesavam as moedas de ouro, ou pesavam as moedas de prata para fazer a transação. Só que havia sempre houve vigaristas, não é? Na história, e havia aqueles que tinham metade de ouro e outra metade de metal que não era assim tão ouro, mas que passava. E, portanto, eles arranjaram uma estratégia de, vamos ter que, para não termos que estar a fazer os pesos, e para não sermos enganados, vamos arranjar uma moeda oficial que é cunhada e, portanto, que é reconhecida pelo Estado como esta moeda vale aquilo que vale. E foi assim, então, que começaram a cunhar moedas e Sardes foi a primeira, o Império da Lídia foi o primeiro a cunhar as moedas. Dizer-vos também que Sardes era célebre na indústria dos tapetes, na indústria da lã e na indústria dos tecidos. E era uma cidade que dava muita importância à aparência. Sardes dava muita importância à aparência. Era uma cidade comercial, uma cidade que se preocupava muito com a aparência. Sardes é localizada no sopé do Monte de Tmolus, este monte que está aqui, um monte bastante íngreme, bastante alto. Ela ficava cá em baixo, Sardes. Tinha o seu centro a 500 metros de altura, um bocadinho mais elevado aqui na montanha. O seu centro ficava ali e por isso eles olhavam cá para baixo para o vale e achavam que eram impenetráveis. E realmente que nada os iria afetar. Eles lá de cima achavam que eram os reis, não é? Em 546, Ciro conquistou a cidade. E Ciro conquistou a cidade de uma maneira muito simples. Ciro ficou cá em baixo, a observar, e viu um soldado de Sardes a descer pela encosta. E a única coisa que ele fez foi esperar que a noite chegasse e subiu pelo mesmo sítio onde o soldado desceu. E facilmente ganhou a cidade. Dizer-vos também, a nível da igreja, a igreja de Sardes é uma igreja de renome. É uma igreja que tem algum nome, alguma importância. Mas parece que a mensagem para o Senhor, a mensagem que o Senhor lhes dá, não é uma mensagem assim a exaltar o seu nome. Atualidade. Sardes, a atualidade hoje é Sardes, é esta cidade que aqui está, na província de Manísia. Podemos encontrar alguns monumentos ainda de Sardes antiga no meio da cidade. Temos aqui o templo de Artemis, aqui temos algumas colunas. Temos uma sinagoga judaica, ainda antiga, e temos o ginásio romano, o ex-libris lá de Sardes, em que realmente, mais uma vez, se cultivava muito a imagem e o culto do corpo. Portanto, tinha este ginásio aqui romano ainda do tempo de Sardes. E era também aqui, podemos tirar estas ruínas, podemos ver, era um centro comercial onde portanto, se fazia bastante comércio. Este é o enquadramento com a cidade local, com o que acontecia na altura. Vamos passar agora, como é hábito, vamos até à ilha de Patmos e vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer à igreja de Sardes. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Mensagem do Senhor para a igreja de Sardes, para a igreja local de Sardes, para a igreja profética do tempo de Sardes, que estamos a estudar esta manhã. Vamos pegar nos versículos, vamos explorá-los um a um, vamos, com tempo, avaliar aquilo que cada um tem para nos dizer. Em primeiro lugar, nós já percebemos a forma como o Senhor se apresenta a cada igreja, as características que Ele apresenta a cada igreja, têm uma importância especial para cada igreja. Ele apresenta-se de forma diferente às 7 igrejas e a sua apresentação tem logo algo que temos que estudar e temos que entender. A forma como o Senhor se apresenta à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o Senhor que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esta é a apresentação. Sabemos que João, quando viu Jesus na ilha de Patmos, ele apareceu-se desta maneira. Ele estava no meio dos 7 candelabros, tinha 7 estrelas nas suas mãos e tudo isto já foi mais ou menos explicado. Vamos só recordar que 7 é o número da perfeição, o número de plenitude. Já vimos isto anteriormente, não vou apresentar as justificações para isto. Dizer-vos que os 7 Espíritos, recordam-se Isaías 11:2, está lá escrito as 7 características do Espírito que infundiram sobre Jesus quando Jesus desceu a esta terra. Portanto, quando falamos destes 7 Espíritos, não estamos a falar que existem 7 Espíritos, existe só um Espírito, não é? Mas estamos a falar da plenitude do Espírito que infundiu em Cristo. É esta plenitude que Jesus apresenta, traz a plenitude do Espírito de Deus. E apresenta as 7 igrejas, as 7 estrelas. As 7 estrelas são as 7 igrejas, são os mensageiros das 7 igrejas. Aquilo que o Senhor está a dizer a esta igreja é: Sardes, tu não és a aparência, tu não és a estrela aqui. Tu que gostas muito da aparência, tu não és a estrela. Eu sim tenho as estrelas na mão, eu sim tenho os mensageiros na mão, eu tenho o controle de tudo. É isto que o Senhor está a transmitir a plenitude. Este Deus é o Deus eterno, o Deus que realmente é pleno em tudo. E Ele vai dizer: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Começa logo muito duro. Conheço as tuas obras, ainda poderá ser um elogio, mas agora tens nome que vives e está morto. Esta é uma palavra dura que o Senhor está a apresentar. É uma forma dura de começar a carta. Porque a igreja de Sardes vivia na aparência, mas era morta espiritualmente. É uma das aplicações que podemos usar. Esta igreja de Sardes era morta espiritualmente e vamos ver isto como isto se aplica no tempo da Reforma. O que é estranho. O tempo de Reforma ser morto. Aparência vivo, mas morto. Vamos ter que perceber bem isto. O que estamos aqui a falar é da reputação e do caráter. Uma coisa é a reputação que a igreja de Sardes podia ter, outra coisa é o caráter que podia ter. Uma coisa é quando nós vimos ao sábado de manhã e parecemos cristãos tão bonitinhos, outra coisa é quando aquilo que está por dentro e quando nós saímos da porta por fora, como fica o nosso cristianismo. Aqui está a contrabalançar aquilo que se vê por fora com aquilo que se vê por dentro. E estamos perante um Deus que conhece por dentro, que ninguém se engana. Que ninguém pode ser... Que cal não enganam a Deus. É impossível enganar a Deus porque Deus conhece por dentro. Podemos achar que somos estrelas, que somos a última bolacha do pacote, como se costuma dizer, não é? Que somos um cristão exemplar. Deus conhece o interior. E vai dizer a Sardes: Sardes, vocês têm renome, vocês acham que são muito bonitos, mas eu conheço o vosso interior e vocês têm o nome, que estão vivos, mas estão mortos. A igreja de Sardes tinha a reputação de ser uma igreja ativa, mas não tinha uma ligação com quem podia lhes dar vida. O versículo diz: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. E agora vamos ter que depois, mais para a frente, aplicar isto à igreja do tempo profético. Como é que isto se aplica, não é? Na igreja da Reforma, como vos dizia. Nós, quando olhamos para a igreja da Reforma, achamos que é uma igreja viva, uma igreja pujante, que trouxe as verdades, não é? Então, mas Deus diz que têm aparência de vivos, mas estão mortos. Como é que isto se compreende? Ser vigilante. E paramos já por aqui. Ser vigilante. Na Bíblia tem vários versículos que nos falam da vigilância, da necessidade da vigilância. Recordam-se que pela falta de vigilância, Sardes foi vencida por Ciro, não é? Aquele descuido do soldado, e sobe, e conseguiu mostrar o caminho, e então o centro da cidade de Sardes foi vencida por Ciro. Os discípulos, as igrejas, caem por falta de vigilância. São vários os versículos bíblicos que nós vemos e que nos fala da necessidade de vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Portanto, vigiai, quando falando dos falsos mestres em Atos. Em Mateus
vigiai, não sabeis a hora em que virá o Senhor. Em 1 de Pedro, sede sóbrios, vigiai, por causa que o diabo ainda de redor. Vigiando com perseverança e súplica, diz-nos Efésios. Ou seja, a palavra de vigiar é uma palavra que é aplicada para Sardes, precisavam de vigiar, mas é aplicada para os nossos dias também. O Senhor diz que precisamos de vigiar. Precisamos de vigiar a nossa aparência, a nossa reputação com o nosso caráter. Precisamos de comparar. E precisamos ter uma atitude de vigilância. Muitas vezes nós chegamos, eu já estou na igreja, já estou batizado, já tenho um cargo, já me posso dormir na formatura. Não é? Vigiai, porque podemos perder aquilo que ganhamos. E confirma aos restantes que estavam para morrer. Então vamos lá começar a compor a mensagem, ser vigilante, portanto tens de ter uma atitude de vigilância, e confirma aos restantes que estavam para morrer. Quem são os restantes que estavam para morrer? Estes restantes, nós sabemos o que é que restantes quer dizer, apareceu várias vezes, é o remanescente da igreja, e recordam-se do remanescente que vinha da igreja anterior? O remanescente em Pérgamo era então os valdenses, os albinenses, os hugonotes, que foram perseguidos e foram quase extintos, não é? Estes foram aquele povo que teve que fugir da igreja oficial, da igreja romana, para poder continuar a guardar o Senhor. Este era o povo restante. E os reformadores vieram dar nova força a este remanescente, é verdade. Eles vieram trazer as verdades bíblicas vieram trazer à tona e enfrentaram-nos perante a igreja de Roma. Levaram esta mensagem perante a igreja de Roma e deram força, confirmaram exatamente os restantes. Diz em Apocalipse e Daniel revelado, de Uriah Smith, ele tem uma frase que diz: os valdenses, João Wycliffe, Hus, Jerónimo, Martinho Lutero, Wittzinglo, Carmer, Latimer e Knox, os hugonotes, João e Carlos Wesley e uma multidão de outros contribuíram para o fundamento com material que permanecerá por toda a eternidade. Estes reformadores realmente trouxeram material, trouxeram verdades que contribuíram para o avanço, para o voltar às origens do cristianismo, voltar àquilo que o Senhor pretendia da sua igreja. É verdade que estes reformadores trouxeram tudo isto. E estes reformadores vieram então confirmar estes restantes da igreja anterior, daqueles que estavam fugidos. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ok, vamos então analisar isto. Estamos a falar que estamos perante a igreja da Reforma, em que o Senhor diz que eles têm cara que estão vivos, mas estão mortos, e agora vai dizer que as tuas obras não são perfeitas. E nós dizemos, então, obras dos reformadores não foram perfeitas. Vamos entender isto. Em primeiro lugar, obras imperfeitas, e por isso é dito que tens o nome que estás vivo, mas estás morto. O problema não era não ter obras. A Igreja da Reforma teve obras. Mas Jesus está a acusar que essas obras não foram perfeitas. As obras da Reforma não foram íntegras. Por exemplo, a reforma que não é total, não é íntegro, certo? Digam uma coisa, como é que acham que uma igreja consegue enganar mais os seus membros? Se tiver 50% de mentira e 50% de verdade, ou 99% de verdade e 1% de mentira? Qual é a igreja que engana mais? É a igreja dos 99. Porquê? Porque se forem a uma igreja e vocês ouvem 50% de verdade e 50% de mentira, isto não está muito bem. Isto soa-me aqui que é melhor fugir daqui, que isto não está correto. Agora, se a igreja apresentar 99% da verdade e só 1% for mentira, é fácil enganar. Satanás percebe bem isto. Ele arranja várias estratégias para dourar a mentira, não é? Apresenta muitas verdades e há ali uma coisa no meio que está mal, mas que passa-nos despercebidos. Passa exatamente despercebido. Os ensinos da Reforma foram bons, foram necessários, mas foram incompletos e foram deficientes. Faltou, por exemplo, profecia. Os reformadores não tocaram em profecia. Faltou a santificação. Faltou a promessa da segunda vinda. Faltou comunhão com Cristo. E já vamos ver o que é que aconteceu. Um dos problemas da Reforma. Aqui temos alguns reformadores, alguns daqueles que falámos anteriormente. E realmente a Igreja começou viva com a Reforma Protestante. Rapidamente a Igreja Católica lançou o movimento anti-reforma para contrariar tudo isto. E os reformadores foram caindo nos erros que eles próprios condenavam. Vou-vos dar um exemplo. Já vos dou mais à frente. Os reformadores foram desaparecendo, a reforma foi incompleta e a Igreja não se livrou de dogmas e tradições. Ou seja, vieram com muita força, conseguiram corrigir algumas coisas, mas depois, aos poucos, a contra-reforma foi tomando a força dos reformadores e as reformas foram ficando incompletas, não foram totais. Reforma incompleta é igual a uma reforma errada. Não é? Um primeiro exemplo, ligação Estado-Igreja. Lutero, aquele grande reformador Lutero, que todos respeitamos, ele
procurou a aprovação do Estado. E aqui foi um dos erros. A Igreja Luterana tornou-se a Igreja do Estado da Alemanha. Outros países copiaram esta estratégia de tentar juntar as igrejas das reformas à Igreja do Estado, tentar que fossem união. E o que acontece quando nós unimos uma igreja ao Estado? Deixa de haver necessidade de aceitação individual por Cristo. Porquê? Porque eu estou numa comunidade aceita pela igreja, portanto todos somos aceitos aqui, não há tanta necessidade como quando estamos perseguidos ou quando estamos a fazer alguma coisa em que queremos mesmo aceitar Cristo porque tudo o resto diz ao contrário. Nós estamos numa igreja em que aceitam isto, não é? Portanto, começavam as pessoas a agradar mais ao Estado do que a Deus. E foi um dos problemas da Reforma. Foi a união com o Estado. Foi o tentar unir a união ao Estado. Aquilo que eles criticavam, eles acabaram por cometer os mesmos erros. Deixa dar-vos outro exemplo. Mantiveram-se costumes da Igreja Romana. Um deles foi do sábado para o domingo. Não é? Continuámos no domingo. Sabem que uma vez perguntaram ao professor Lutero: professor Lutero, e relativamente ao dia de guarda? Ao dia verdadeiro de guarda que está na Bíblia? Sabem qual foi a resposta de Martinho Lutero? Oh, isso agora. Com aquilo que nós dissemos, já sofremos tanta perseguição, já fomos tão criticados, se agora fôssemos trazer isso, nós diríamos que ia ao Carmo e a Trindade, não é? Portanto, o próprio Lutero arrefeceu-lhe as forças. Depois de ter conseguido a união com a Igreja, com o Estado, ele próprio se arrefeceu as forças e Lutero não fala sobre o sábado. Já na altura de Lutero falava sobre o sábado. E nós vamos ver isso depois mais para a frente. Houve reformadores que falaram sobre o sábado, mas Lutero não quis trazer isto. Arrefeceu-se. Por isso as obras foram imperfeitas. Por isso as obras foram incompletas. Outro exemplo, proliferação de igrejas. E este é uma nova estratégia de Satanás. Muito bem, nós não nos conseguimos parar, então vamos juntar isto, vamos confundir isto tudo. E se vocês foram à enciclopédia das igrejas, existem 33.830 denominações cristãs. Não estou a falar de religiões. Religiões são muitas mais. Só cristãs, aquelas que dizem que seguem a Cristo, são 33.830. E convenhamos, se eu olho para este número, eu digo assim, bom, é melhor ficar na Igreja Católica. Porque se são tantos, eles não se entendem, quer dizer, é melhor ficar na Igreja maioritária. Correto? É lícito este pensamento. Portanto, Satanás conseguiu trazer uma nova estratégia, vamos proliferar, vamos arranjar igrejas com 99 de verdades e 1% de mentira, vamos criar várias igrejas, ao ponto de confundir as pessoas, e as pessoas já não querem saber, já não querem ouvir. Houve tantos que vêm para pregar, para dizer que têm a verdade, e que isto é assim, que isto é daquela maneira, e abordam na rua, e ouvem mensagens, ao ponto das pessoas não quererem saber. É uma estratégia muito inteligente de Satanás. Se continuasse a haver a igreja do Estado e a igreja verdadeira, só havia dois lados para escolher, não é? Mas agora com 830 denominações religiosas, cristãs, começa a ser complicado. E isto foi um dos problemas das reformas que trouxe para os nossos dias e que nós ainda vivemos este problema, que é a proliferação de religiões que acaba por descredibiliza a reforma e descredibiliza o cristianismo. Concordam? Esta proliferação acaba por descredibilizar a nossa fé, por descredibilizar aquilo em que nós acreditamos neste Jesus. Porque são tantos a crer tantas coisas diferentes, não é? Portanto, foi um dos problemas da reforma. Agora podemos entender um bocadinho melhor porque é que Deus diz que as suas obras não são perfeitas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te. Muito bem? Temos agora a parte do conselho. Vocês recordam-se? No final temos perguntas, não recordam-se? Ok. Portanto, não desliguem o cérebro de versículo para versículo. Mantenham a continuidade do pensamento. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te. Há aqui um conselho de Deus para guardar e para se arrepender. Muito bem. Lembra-te e guarda-te. Sardes olhava para o seu futuro, para o seu passado glorioso, capital da Lídia, poderosos, e eles baseavam muito a sua confiança no passado. Mas eles já não eram assim tão poderosos. Eles já não eram assim tão importantes nas rotas comerciais. E a igreja também precisava de se lembrar das grandes bênçãos que recebeu, da palavra de Deus, das instruções, das verdades esquecidas. Precisava de voltar atrás, precisava de lembrar-se e precisava de guardar essas verdades. Não podia as deixar perder. Faltava valorizar a comunhão com Deus. É aquilo que acontecia na igreja. Há um versículo que diz: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do Senhor nosso Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, muitas vezes nós precisamos de olhar para o passado e ver o que o passado tem para nos ensinar, e é este o conselho à igreja de Sardes. É verdade que vocês têm muitas reformas importantes, mas vocês estão a falhar. Vocês estão a tentar a voltar a erros os quais criticavam anteriormente. Não só lembrar, mas também guardar. Precisam de guardar estas coisas.
os três conselhos. Arrepende, as reformas parciais da verdade foram insuficientes. À Igreja de Sardes, então, é necessário que se arrepender, é necessário lembrar-se e obedecer aos mandamentos de Deus, é necessário um relacionamento com o Deus da verdade, com este Deus. Aí está o conselho para a Igreja de Sardes. E se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Novamente a questão da vigilância. Virei como um ladrão. Sardes foi tomada de assalto durante a noite, como nós sabemos. Ciro tomou a cidade de assalto durante a noite. E Jesus diz que quem não se vigiar será tomado como assalto. Será tomado de assalto. Diz-nos em 1 Tessalonicenses, ou em Mateus, não entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que horas de noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria a sua casa se fosse arrombada. Se Sardes soubesse que eles vinham atacar, eles ficavam à espera, não é? Não deixavam ser atacados. Mas eles não sabiam. Assim também vocês precisam de estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vigilância. Precisamos estar vigilantes. Sardes precisava estar vigilante para não cair, acabou por cair porque não esteve vigilante. O Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Uma atitude de vigilância era necessária para a Igreja de Sardes, para que não deixar que o inimigo pudesse fazer teias de aranha na Igreja. Para nós continua a ser verdade isto, não é? Este conselho continua a ser verdade. Jesus deixou várias mensagens da importância da vigilância. Não era só para Sardes, é também para a nossa Igreja. Precisamos de vigilância. Porquê? Porque nós não sabemos quando é que o Senhor vem e nós não sabemos também quando é que é o momento da nossa morte. Às vezes nós estamos à espera, Deus vai demorar, ou eu vou conseguir ver os sinais quando Deus vier e morrer. Quando é que tu sabes quando é que vais morrer? Aqui isso não sabemos. Podemos estar a adiar a volta de Jesus, o que não é certo. Mas se acharmos que conseguimos controlar a nossa vida, de um momento para o outro morremos e lá se foi a nossa vigilância. Não é? Portanto, o conselho de vigilância para Sardes é o conselho de vigilância para todas as igrejas, para cada um de nós, individualmente. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com as suas vestes. Houve sempre vencedores. Houve sempre em todas as igrejas pessoas que não se contaminaram. Foi um período complicado, de infidelidade, mas alguns não se contaminaram. Alguns, diz o versículo. Porquê? A minoria, o remanescente. Não é a maioria que está certa. É o que nós lemos várias vezes na Bíblia. Nós dizemos, eu vou ficar na igreja maioritária porque se este tem a maioria, este é que tem a verdade, não é? Se toda a gente confia nestes, é porque aqui é que está a verdade. A Bíblia diz, não confies na maioria. Porque os verdadeiros sempre foram o remanescente. Os santos sempre foram aqueles que se puseram à parte. E por isso, é tão fácil quando nós estamos na multidão, não é? Mas parece que é mais difícil quando estamos sozinhos. E às vezes sentimos sozinhos. Mas sozinhos na verdade ou acompanhados na mentira? O que é que vocês preferem? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esta imagem reflete um bocadinho este versículo. A porta para a perdição é larga. Se não fizermos nada, se não lutarmos, estamos a entrar pela porta larga. Porque é impossível ficarmos aqui à porta. Nós escolhemos um caminho ou escolhemos outro. E o facto de não escolhermos, já estamos a escolher um, que será o caminho mais largo, não é? Portanto, para aqui é tudo fácil, é tudo facilidades, é tudo festa. Para aqui o caminho é mais íngreme, é mais difícil, é uma minoria, é mais duro, mas é o único que leva à salvação. Este é aquilo que nos diz as cartas para as igrejas. E comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Ou seja, Sardes havia uma minoria de pessoas a qual Jesus promete que vão andar de branco. Quando é que eles vão andar de branco? No céu. Comigo andarão de branco, promessa de Jesus para os fiéis de todos os tempos. E foi-lhe dado que se vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Dignos, não por mérito próprio, não porque tenham sido, eles não são os causadores disso, eles precisam de Cristo, como todos nós precisamos. Não há nenhum santo, não há ninguém que não precise dos méritos de Cristo. Mas Jesus é o primeiro a dizer, eles andaram comigo, eles vão andar comigo com os seus vestidos brancos. Aquele remanescente de Sardes tem esta promessa, vão andar comigo com vestidos brancos. Que promessa maravilhosa. E a promessa é para nós também. Deixem-me dizer-vos também, não podemos deixar de falar nisto, houve um massacre grande nesta altura. Foi o conhecido massacre de São Bartolomeu. Aconteceu em Paris, França, a 24 de agosto de 1572. Foi conhecido como o feriado de São Bartolomeu. A rainha prometeu proteger os cristãos, mas à meia da noite mudou de atitude. E então revogou aquilo que tinha dito e nessa noite foram mortos 70.000 cristãos em Paris, nesses tempos. E quando esta notícia chegou a Roma, lá na Basílica de Roma,
houve uma salva de canhões que foi disparada porque morreram os hereges. Mas quem eram os hereges? Aqueles que guardavam a Bíblia? Esses são os hereges? São hereges por crer na Bíblia? Como as coisas se deturbam. Aqueles verdadeiros, esses são aqueles que foram mortos e eram considerados como hereges. Morreram naquela sociedade de nobres intelectuais. A fina flor francesa morreu neste massacre. Porque nós sabemos, os verdadeiros cristãos são pessoas bem-sucedidas. Bem-sucedidas porque a sua mente está calma, está tranquila, está confiante e eles conseguem prosperar muito na sociedade. Nós temos o exemplo dos israelitas. Foram uma sociedade poderosa por causa de todas aquelas conselhos que o Senhor nos deu. E nós reconhecemos também. Nós sofremos como todos os males de todo o mundo que está aqui, mas com o facto de termos alguém em quem confiamos, de termos uma confiança diferente, a nossa esperança é motivadora para que possamos construir mais. E somos obrigados e somos incumbidos por Deus de construir mais do que aqueles que estão à nossa volta. E a fina flor francesa morreu nesta altura. Estratégia: manter as pessoas na ignorância da verdade. Não podíamos esquecer este massacre. E dizer-vos também, quando Ellen White teve aquela visão do céu, houve um momento em que ela viu que havia pessoas vestidas de branco, mas que tinham uma orla nos vestidos diferente de todos os outros. E ela achou curioso, viu diferente. Para além daqueles vestidos de branco havia ali uma orla. E ela perguntou ao anjo, creio que foi ao anjo que ela perguntou, aliás, acho que até está aqui dito: notei a cor vermelha na borda dos seus vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus: quem eram eles? Disse que eram os mártires que por ele haviam sido mortos. Estes mártires têm aquela borda vermelha nos vestidos. Vamos encontrar lá muitos deste martírio de São Bartolomeu, vamos encontrar lá muitos da igreja de Esmirna, vamos encontrar lá muitos de todos os tempos. Pessoas que morreram na fé sem largarem Jesus. Oxalá nós possamos ter a mesma fé quando nos finais dos tempos formos confrontados pela nossa fé. Ao que vencer será vestido de vestes brancas. Espera aí. Nós já falámos que eles iam vestir vestidos brancos, não era? O remanescente iria vestir vestidos brancos. Então porquê é que agora Deus repete: ao que vencer será vestido das vestes brancas? Não é estranho? Será que Jesus teve ali um lapso de memória e voltou outra vez à mesma história? Claro que não. Nós sabemos que tudo é propositado. Porque a repetição da promessa? A primeira promessa era para o remanescente de Sardes. Sardes vai vestir vestidos brancos. E a segunda era: ao que vencer, todos os vencedores irão ser vestidos de branco. A igreja de Sardes, aqueles que vencerem irão vestir os vestidos brancos, mas todos aqueles que vencerem irão vestir os vestidos brancos. Todos nós que vencermos iremos ter os vestidos brancos. É esta a promessa. A promessa é também para nós. Jesus não se enganou quando repetiu. Vocês também achavam que ele não se tinha enganado, não é? E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Vão vestir vestidos brancos. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida, ainda não falámos nisto nesta série. Em Apocalipse temos vários versículos que nos falam do livro da vida. Aquilo que nós podemos entender é que os salvos têm o nome escrito no livro da vida. Alguns versículos. Diz Paulo aos Filipenses: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalharem comigo no Evangelho e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo fala dos outros cooperadores, falam daqueles que, nomes dos cooperadores de Cristo, aqueles que trabalharam no Evangelho, esses têm o nome escrito no livro da vida. Mais outro versículo, Coríntios: antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Isto porquê? Porque os nomes deste livro da vida estão lá, mas, mais uma vez, podem ser apagados. Este nome do livro da vida é escrito lá quando eu me integro ao Evangelho, quando eu sou um cooperador de Cristo, mas Paulo adverte: cuidado que está lá, mas pode deixar de estar. Uma vez salvo, salvo para sempre, isso não se aplica. Não é? Essa é uma igreja que prega 99% verdade e 1% mentira, e basta essa para estragar tudo. Meus queridos, preferimos nós ter fama ou ter o nome no livro da vida? É que não é fácil. É uma decisão difícil. Ter fama neste mundo ou ter o nome escrito no livro da vida? Uma coisa não dá com a outra. Dificilmente a fama nos leva ao livro da vida. Porquê? Porque é uma minoria os que lá estão. Porque não são a maioria. Porque não são os mais desejados neste mundo. Vamos avançar. E confessarei o seu nome diante de Deus e do Pai diante dos meus anjos. Reparem o que aqui está escrito. Jesus diz que vai confessar o seu nome diante de Deus. Nós costumamos ouvir isto ao contrário. É nós confessarmos o nome de Jesus. Aquilo que Jesus está a dizer é que a quem confessar Jesus, Jesus vai confessar o seu nome diante de Deus e dos anjos.
Oh, meus queridos, quantas vezes nós temos vergonha de confessar o nome de Jesus? E queremos que Jesus confesse o nosso nome perante Deus e os anjos. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Meus queridos, um alerta para nós, não é? Que Deus nos ajude. Continuamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As cartas terminam todas assim, como vocês se recordam. E já falámos nisto várias vezes. Quem é que tem ouvidos? Todos. Por isso a mensagem não é para aquela igreja em específica, não é para as 7 igrejas, não é para as igrejas locais, é para todos, porque todos temos ouvidos. Então terminamos a igreja de Sardes. Os dois têm que ser assim um bocadinho mais a correr, temos mais uma igreja. Uma igreja era pouco, 2 é demais, vamos tentar acelerar. A igreja do período de Sardes vai terminar então a 20 de fevereiro de 1798, quando o general Luís Bertinier, amante de Napoleão Bonaparte, invadiu a Itália e faz prisioneiro o Papa Pio VI. Estavam perante as comemorações do anuário do Papa ter sido eleito e é mesmo nessa altura que chega lá o general, põe umas algemas no Papa e traz o Papa de volta para Roma. E diz-nos então que este período foi o período da supremacia papal que termina. A igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, estas duas igrejas vivem nestes 1260 anos de supremacia papal e este período termina então aqui nesta igreja. Dizer-vos que este período de 1260 anos vai voltar a ser estudado em Apocalipse. Apocalipse, como a Bíblia, como os hebraicos, tem uma forma diferente, ou que não é, que é própria. Ou seja, os primeiros que nós estamos a estudar, estes primeiros capítulos, vai-nos dar uma lição geral, vai-nos dar uma lição global. As 7 igrejas dão-nos um período global de tudo o que acontece. E depois os próximos versículos do Apocalipse vão ser mais específicos em determinados assuntos. Ok? Eu acho que não vamos ficar enfastiados e ficar... eu já falei sobre isto, eu já estou a ficar aborrecido com este assunto. Não, porque Deus lá escreveu que tem pormenores deliciosos para nós estudarmos. Mas, portanto, nós estamos agora a estudar este período, estas duas igrejas que apanham um período de 1260 anos, que vamos voltar a estudar, vamos voltar a falar sobre ele. Muito bem. Agora é a vossa vez. Vamos ver se os cérebros trabalhavam, se os cérebros estiveram a funcionar. Sardes. Qual é o significado? Não é mártir? Desculpa? É a igreja da reforma, exatamente. Sardes em si, o nome em Sardes não quer dizer reforma, o que quer dizer é tribulação que permanece. Talvez eu não tenha me referido a isto. Foi um teste sem ter-vos dado a matéria antes. Cronologia, quais são os anos? 1517 a 1798. Apontou, muito bem. 1517 a 1798. Apresentação. Esta aqui tem que saber. Como é que o Senhor se apresentou à igreja de Sardes? Essa é a acusação que ele faz, mas diz que sou aquele que tenho as 7 estrelas, exatamente. O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e percebemos porque é que Deus diz isto. Vamos avançar. O elogio. Qual foi o elogio? Nós lembramos tanto das coisas más, não lembramos das boas, não é? É mais fácil as coisas más. Poucos não se contaminaram, as suas vestes, é o que ele diz. Poucos não se contaminaram. É o elogio. A repreensão, nome que vives e estás morto, como tinhas referido, e a repreensão tem obras imperfeitas. Até parece que tem coisas boas, mas as obras são imperfeitas, esta Igreja da Reforma. O conselho. Lembras-te do conselho? Vigilante, guarda o que tens, não é? Lembra-te do que recebeste, guarda ou arrepende, vigia, senão virei sobre ti como ladrão. E a promessa? Qual foi a promessa para esta igreja? Vestes brancas. Vocês vão ter vestes brancas? Vestes brancas vão ter um nome no livro da vida e vou confessar o vosso nome se vocês confessarem o meu. É o resumo desta igreja. Muito bem. Acho que passaram no teste. Muito bem. Vamos ao próximo. Igreja de Filadélfia. Não tenho bem noção das horas, mas posso continuar. Muito bem. Igreja de Filadélfia. Continuamos para a igreja seguinte, na igreja de Filadélfia. Fica muito perto da igreja de Sardes, cerca de 38 km. Filadélfia chegou a ser uma metrópole, novamente também no sopé do mesmo monte, do Monte Tmolos, a 38 km de Sardes. Foi fundada por Atalo II de Pérgamo. Atalo II fundou esta igreja, esta cidade, aliás, como prova de lealdade para o seu irmão Eumenes II. E o que é interessante, porque nesta altura os irmãos o que costumavam fazer era matar-se uns aos outros, que era pelo poder, queriam ter o poder e, portanto, os irmãos, geralmente, só um ficava vivo, que os outros iam morrendo pelo caminho. Mas estes funcionaram ao contrário. Este irmão vai construir uma cidade
em nome, em honra do seu irmão Eumedes. E, portanto, Filadélfia, filos, amor, adelphos, irmãos, é amor entre os irmãos. É o que quer dizer esta palavra de Filadélfia. Amor fraterno, amor entre os irmãos. E deixem-me dizer-vos que este amor entre os irmãos é realmente uma palavra muito bem aplicada para a igreja deste tempo. E depois mostro-vos porquê. Filadélfia é da cidade mais nova das 7. Das 7 cidades construídas e das 7 igrejas é a mais nova. Tinha atividade vulcânica e, portanto, era uma cidade com muitos terremotos. Ou seja, a cidade foi destruída e construída várias vezes por causa de tantos terremotos que tinha. Célebre foi o terremoto em 17 depois de Cristo, em que depois teve que ser reconstruído por Tibério. Tibério reconstruiu e parece-nos que a cidade ainda ficou mais bela do que era e foi chamada Pequena Atenas. Tal era bonita esta cidade de Filadélfia que foi construída. Era também um local estratégico, era a porta do Oriente, é que fica ali mais perto do Oriente, e, portanto, podia ser considerada aquela cidade a porta do Oriente. E também teve vários nomes. Para além de Filadélfia, foi Neo-Cesareia, quando tornou-se a cidade de César, Flávia, em honra do Flávio, o imperador. Portanto, foi uma cidade que teve vários nomes. Como vocês sabem, eu trago-vos estas informações porque elas são úteis para aquilo que nós vamos estudar a seguir. Hoje em dia, Filadélfia ela é Seir, cerca de 100 mil habitantes, esta cidade que aqui está. Devido também, provavelmente, aos terremotos, pouco temos da cidade antiga de Filadélfia. Temos estas ruínas da Basílica de São João e temos aqui algumas ruínas da cidade de Filadélfia. Este é o contexto da altura, é o contexto histórico. Novamente, vamos até a ilha de Patmos e vamos ouvir o que Jesus tem a dizer para a igreja de Filadélfia. Escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, temos a mensagem da igreja a Filadélfia, que vamos novamente estudar versículo a versículo. Antes dos versículos, preciso dar uma introdução para percebermos um bocadinho melhor, senão isto vai ser confuso. Em primeiro lugar, Filadélfia é a única igreja que não tem nenhuma reprovação. E isto é extraordinário. Não é? Todas as igrejas tiveram uma reprovação, esta não tem nenhuma reprovação. Só isto nos faz pensar, bom, então quer ser como esta Filadélfia, não é? Quais são as características que fizeram desta Filadélfia uma igreja que não teve nenhuma repreensão? Amor entre os irmãos, foi a igreja que recebeu a mensagem do Advento até 1844. É aquele período de 1798 a 1844, foi aquela igreja que recebeu então a mensagem do Advento, e esta é a igreja que é traduzida pelo amor entre os irmãos. Porquê? Porque pessoas de diversas organizações religiosas, pessoas de daquelas comunidades religiosas todas que nós falamos, elas vão se unir, vão sair das suas igrejas, vão deixar corações despedaçados, com um único objetivo, a promessa da segunda vinda de Cristo. Refere ainda Uriah Smith, no mesmo livro de ainda há pouco. Punha-se de lado o egoísmo e a cobiça e manifestava-se um espírito de consagração e sacrifício. Os que não participavam naquele movimento não podem compreender plenamente o seu exame de coração, a consagração completa a Deus, a paz, a alegria no Espírito Santo e o puro fervoroso amor mútuo que os verdadeiros crentes então desfrutaram. Esta já é uma igreja bem diferente. Porque esta igreja aqui já não está tão preocupada no procurar as verdades e a mandar com as verdades à cara dos romanos e à cara da Igreja Católica, mas está preocupada agora com o amor fervoroso entre os irmãos. E as verdades vêm a seguir, não é? Ou vêm em simultâneo. É uma igreja mais completa.
Filadélfia é a igreja das missões. Foi aqui, nesta altura, em que saíram missionários para os vários lados do mundo. Da Europa saíram missionários para a África, para a Ásia, para o Brasil, para as Américas. Vários missionários saíram nesta altura da igreja de Filadélfia. E é nesta altura também, se vocês estudarem a história, que surgiram sociedades bíblicas. É nesta altura que temos a Sociedade Bíblica Portuguesa, dentro destes anos, a Sociedade Bíblica Britânica, a Sociedade Bíblica de Nova Iorque, várias sociedades bíblicas do mundo surgiram nesta altura, surgiram neste período. Eles eram missionários, queriam levar a Bíblia às pessoas e, portanto, é esta igreja que nós vamos estudar agora, esta igreja bonita, esta igreja de amor, esta igreja que não teve qualquer repreensão. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro. Ok? Lá está. O mesmo Jesus agora vai apresentar duas características diferentes a esta igreja. E as características é santo e verdadeiro. O que é que Jesus está a dizer? Filadélfia, tu que te preocupas tanto com a santidade, e é ótimo que te preocupes, lembra-te que eu sou o santo. Eu sou a bitola da santidade. É o meu exemplo que deves procurar. Eu sou o santo. E eu sou o verdadeiro. Tu que buscas as verdades bíblicas, Filadélfia estudou Daniel, foi buscar as profecias de Daniel. Os reformadores não foram tanto às profecias. Eles foram estudar as profecias de Daniel. E por isso chegaram à data de 1844, que vamos falar a seguir. Mas, portanto, tu que estudas a verdade, tu que estudas as verdades bíblicas, eu sou a verdade. Eu conheço o interior, eu sou o único Deus verdadeiro. Faz sentido estas duas características que o Senhor apresenta a esta igreja? Eu sou o santo e eu sou o verdadeiro. Continuando. O que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Chave de Davi, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É aquilo que vamos estudar agora. Chave de Davi. Na altura dos reis de Israel, era escolhido um homem de confiança, como tesoureiro, a quem era entregue aquilo que se chamava a chave de Davi. Ele tinha o poder para poder ministrar nas finanças do governo e era entregue a chave de Davi. A chave de Davi era uma chave de poder, é um símbolo de poder. Aparece algumas vezes na Bíblia. Dizer-vos que Deus deu autoridade a Davi para ser rei de Israel, não é? Deus queria que o povo continuasse a ser guiado apenas por Deus, não tivesse reis. Mas eles quiseram um rei e insistiram. Então o Senhor permitiu e deu então um rei humano, falho, como qualquer um de nós, e que deu-lhes então a autoridade perante o reino de Israel. Nunca a autoridade suprema, porque ele era a autoridade suprema, mas alguém que poderia representar. E a autoridade de Davi é um símbolo da autoridade divina. Jesus é chamado filho de Davi, não é? Porquê? Porque ele é o legítimo que tem a autoridade, que recebe esta autoridade. Porque a autoridade foi dada por Deus a Davi e realmente o filho de Davi, Jesus, é este filho de Davi, o legítimo herdeiro. E Jesus está prestes a assumir o reino eterno na Nova Jerusalém, este que tem único, que é o herdeiro verdadeiro do Pai. E da parte de Jesus Cristo, príncipe dos reis da terra. Este é o contexto da chave de Davi. A chave que representa poder, a chave que é entrega por Deus, e é esta que o Senhor diz à igreja: vos darei a chave de Davi, vos darei esta autoridade. E depois, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Uma coisa é simples, uma coisa é prática, que é, quando o Senhor faz, faz e acabou. Ninguém pode desfazer. Quando o Senhor não faz, também ninguém pode fazer, não é? Ou seja, isso é uma coisa lógica. De qualquer das maneiras, neste contexto que nós vamos estudar agora, aquilo que o Senhor está-se a referir à altura do santuário. Recordam-se que foi nesta altura, e especialmente depois do desapontamento, depois de 1844, que foi estudada a verdade do santuário. Aquilo que o Senhor está a dizer, está a lembrar, é que este era o período em que o Senhor ia abrir uma porta no santuário. Quando Jesus morreu, a cortina abriu e o lugar santíssimo ficou à mostra, não foi? Símbolo daquilo que iria acontecer. Em 1844 o que aconteceu foi que Jesus passou de um lado para o outro do santuário. E porquê? Rapidamente, sem nos perdermos. Durante todo o ano vinham trazer sacrifícios ao santuário de Israel. As pessoas traziam um cordeiro, matavam um cordeiro como símbolo da morte de Jesus, como o cordeiro que expiava os meus pecados, punha a mão em cima do cordeiro, mentalmente dizia os pecados, transferia os pecados para o cordeiro era morto em lugar da pessoa. Esse cordeiro era trazido pelo sacerdote para dentro do santuário e o seu sangue era espargido na coluna, na cortina do santuário. Como quê? Como símbolo que os pecados eram transferidos para o santuário. A pessoa saía justificada, assim como quando nós pedimos perdão a Deus de uma forma sincera, os nossos pecados são perdoados e nós saímos perdoados, mas os pecados eram transferidos para o santuário. Assim como os nossos pecados estão escritos no livro dos pecados, não é? E o que acontece quando o sacerdote ia ao lugar santíssimo? Ia uma vez por ano e o que ele ia fazer era purificar o santuário. Ou seja, esses pecados que eram todo o ano eram transferidos para o santuário, agora eram transferidos para o bode que era enviado para o deserto,
E esse bode sabemos que é o símbolo de Satanás, que é aquilo que vai acontecer no final do mundo. Os pecados vão ser imputados exatamente em Satanás e o santuário. Como é que o santuário celestial não é puro, não é? Então está lá em cima no céu, não é puro? Não é puro porque lá estão os registros dos nossos pecados e isso é que tem que ser purificado no santuário, é o registro dos nossos pecados. Portanto, neste período de Filadélfia, o Senhor Jesus vai passar de um lugar para o outro do santuário e vai iniciar a purificação do santuário celestial. Ou seja, vai começar o julgamento. 1144 começou o julgamento. Vamos avançar e já falamos outra vez sobre isto. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. É vista também de uma outra forma, que é a porta como uma oportunidade. E realmente, esta foi uma igreja de oportunidades, como nós dissemos, não é? Foi uma igreja em que houve missões, houve sociedades bíblicas, a mensagem do Advento, houve uma porta aberta no céu, a porta aberta da mensagem da segunda vinda de Jesus, em que as pessoas pegaram. E o que é que aconteceu? Eles estudaram Daniel 8,14, em que dizia: e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Foi aqui que os primórdios, aqueles que estavam nesta altura na igreja de Filadélfia, estudaram a profecia e entenderam que esta era uma profecia com tempo. Era um tempo que eles conseguiam determinar. E porquê? Porque Daniel não percebeu a profecia, foi pedir ao anjo e o anjo disse-lhe que iria acontecer no decreto de Artaxerxes, no decreto em que havia a reconstrução de Jerusalém, haveria um período profético das 2300 tardes, aqui, até 1144. Ainda nos fala, nós conhecemos que esta é uma profecia grande. Isto agora é um conteúdo já, cuidado, não desliguem o cérebro agora, que isto vamos precisar pensar um bocadinho. Esta é uma profecia grande, 2300 tardes. É uma profecia que é dividida pelas 70 semanas. É uma profecia em que foi dito quando é que Jesus iria ser batizado, que foi dito quando é que Jesus seria morto e foi dito quando é que o povo de Israel deixaria de ser a nação escolhida e passaria a ser todo o mundo agora. E, portanto, eles estudaram isto, eles perceberam muito bem isto e eles chegaram à data de 1844 como a data em que o santuário seria purificado e a data estava certa. E é verdade, a profecia estava certa. O problema era que o acontecimento estava errado. Eles acertaram que havia alguma coisa que ia acontecer, que o Senhor tinha aberto uma porta, que o Senhor ia ser transferido de um lado para o outro do santuário. Eles acertaram nisso. Só que eles pensavam que a purificação do santuário era esta terra. Porque eles esqueceram-se de uma profecia que estudaram depois, que é o santuário do céu. Eles perceberam que havia um santuário no céu. E, portanto, aquilo que o santuário será purificado é quando o Senhor começa a purificar o santuário do céu. Portanto, 1844, data certa, acontecimento errado, não foi a purificação desta terra, foi a purificação do santuário celestial, foi o julgamento. A porta aberta no santuário. Agora passa de um lado para o outro. A igreja deveria olhar para a porta e não para as dificuldades. Deixem-me dar-vos um exemplo de como as portas são importantes. Isto aqui é Constantinopla, ou é o que resta das muralhas de Constantinopla. Constantinopla foi uma cidade poderosa, que, voltos faces na história, por diversas vezes houve tentativas de ataques. Estas são só as principais. Várias vezes tentaram atacar Constantinopla. 443, 558, 602, 626, 677, 717, 865, 913, 923. Várias vezes tentaram assaltar esta cidade. Era uma cidade bastante cobiçada por todos aqueles que estavam ao redor. E ela sempre resistiu. Porquê? Porque tinha grandes fossos, tinha 3 muralhas. Não eram uma, eram 3 muralhas fortes, grandes. E tinha as tropas bizantinas. As tropas bizantinas são o Império Romano do Oriente. São as tropas bizantinas. Esta cidade foi difícil de conquistá-la, mas ela acabou por ser conquistada. Foi conquistada em 1452, foi vencida. E vocês agora querem saber como, não é? Se a cidade era tão forte, se resistiu tanto, porque é que chegou a este momento que não resistiu? Por uma razão muito simples. Havia uma porta aberta, um velho portão chamado Guerco, ao nível da vala seca do lado de fora, que ficou aberto. Milhares de soldados entraram por essa porta e venceram Constantinopla. As muralhas eram fortes, é verdade. Ninguém as conseguiu resistir. Mas houve alguém que descobriu uma porta que servia como salvaguarda para aqueles que estavam dentro de Constantinopla, mas serviu para aqueles entrarem também. E a porta fez a diferença. Meus queridos, a situação pode ser desesperante. Nós podemos estar numa situação desesperante, mas Jesus tem uma porta aberta para nós. Procuremos essa porta. Jesus tinha uma porta aberta para a igreja de Filadélfia e Jesus tem uma porta aberta para nós. Podem ver 3 muralhas, fossos, 10 muralhas, podem ver tudo o que vocês quiserem à frente. Procurem a porta. E a igreja de Filadélfia é a igreja que procurou a porta, digamos assim. Muito bem, esta é uma aplicação.
Conheço as tuas obras. Eis diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Já percebemos o que é isto, da porta aberta? Aqui já tinha lido, peço desculpa. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ok? Temos a situação da porta aberta e agora Jesus continua e diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tenho pouca força. Como é que a igreja tinha pouca força? Muito simples. Era uma igreja minoria, novamente. Era uma igreja com pouca visibilidade. Financeiramente eles eram pobres. Os missionários tiveram que dar do seu bolso, dar das suas próprias vidas para conseguirem evangelizar, para conseguir ir aos vários sítios. Foi uma igreja sem influência social ou política. Eles não estavam entregados na política. Portanto, eles foram um bocadinho à margem disto. Mas era pouca força para o mundo, eram pouco visíveis para o mundo, mas eles fizeram uma obra extraordinária que o mundo não vê. Mas que os verdadeiros cristãos vê esta obra, não é? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tinhas pouca força, eras uma minoria, eras rejeitado, não eras bem visto na sociedade. Mas tu guardaste a minha palavra e tu não negaste o meu nome. Que palavras bonitas. Negaste a minha palavra porquê? Aqui já tínhamos dito. Porque foi grande em poder, em fidelidade para com eles. Eles guardaram a verdade do Senhor, não negaram o nome do Senhor. E reparem numa coisa interessante. Nós chegamos agora a 2000 anos depois, já estamos quase 2000 anos depois, nesta altura, 1800 anos depois de Jesus, e nesta altura continuamos Jesus a dizer: guardaste a minha palavra. E como é que as pessoas dizem que a Bíblia já está adulterada? Se 1800 anos depois Jesus ainda vai louvar este povo porque guardavam a verdade, porque guardavam a Bíblia que lá estava, porque a verdade continua ali. Mas muitos usam como desculpa para não crer na Bíblia que a Bíblia foi adulterada ao longo do tempo. Não é? Aqui tem um exemplo de como o Senhor louvou a igreja de Filadélfia por eles ainda guardarem a verdade, como ela estava escrita em 1844. A verdade das Bíblias que estavam a ser impressas estava lá a verdade. Por isso aquilo que nós temos na mão é verdade, não foi adulterado. Continua lá a verdade. Eis que eu te farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Lembra-se quem eram os judeus que dizem que são judeus e não são? Já falamos sobre isto na igreja de Pérgamo anterior. Aqui estamos a falar dos falsos cristãos. Os que se dizem judeus e não são aqueles que são cristãos e não são. Não é? Dizem que vêm em aparência de cristão, mas não são. Sinagoga de Satanás, eles estão na igreja de Deus, mas é como se estivessem na igreja de Satanás, porque eles servem a Satanás. Dentro da igreja de Filadélfia, ainda havia estes. E dentro de todas as igrejas sempre houve aqueles falsos judeus. Assim como nas igrejas de Deus há os falsos cristãos. Têm aparência de cristãos, mas não são cristãos. E a esse o Senhor diz, eles vão reconhecer perante ti, Filadélfia, perante os verdadeiros servos de Deus, que realmente vocês eram a verdade. Agora, estes frequentam a igreja, dizem-se cristãos, mas não são. E o que é que o Senhor faz com aqueles que se dizem cristãos e não são? Lembram-se? Um dia Jesus ia a passar e viu uma figueira. Tinha um aspecto tão bonito. Parecia que tinha frutos. Chegou lá e não havia frutos. E o Senhor amaldiçoou, porque parecia que tinha fruto e não tinha. Isto é o que acontece aos falsos judeus e aos falsos cristãos. Parece que têm fruto, mas não têm. O Senhor os conhece e o Senhor os vai amaldiçoar. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Portanto, os falsos cristãos vão reconhecer perante os outros que realmente eles tinham verdade. Quando é que isto vai acontecer? Alguns nesta terra. Alguns acabam por reconhecer nesta terra. Mas poucos. Poucos falsos cristãos reconhecem que realmente os verdadeiros cristãos têm razão. Agora, quando chegar a segunda vinda de Jesus, todos vão reconhecer aqueles que estiverem vivos. Todos aqueles que um dia disseram mal dos verdadeiros cristãos vão reconhecer que realmente eles tinham razão. Nós sabemos, por exemplo, e Noé descreve isto, a cara de horror será maior ainda para aqueles que um dia tiveram na verdade e que a deixaram. A cara de horror será para aqueles que um dia tiveram na verdade, que foram cooperadores de Cristo, mas que abandonaram. A cara de horror essa vai ser maior ainda. E os que não reconhecerem nesta altura, ou melhor, todos os que estiverem vivos vão reconhecer nesta altura, mas nesta altura, na altura da segunda vinda, na altura de Jerusalém desce para os céus, desce dos céus para esta terra, aí todo o mundo vai reconhecer. Vai reconhecer exatamente estes verdadeiros cristãos e o mal também que lhes fizeram. Como guardaste a palavra da minha paciência, paramos aqui, palavra da minha paciência, o que é que estamos a falar? Nós já sabemos, aqui está a preservança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Filadélfia é então dita que guardaram a palavra da minha paciência, guardaram os mandamentos. Esta Filadélfia guardou os mandamentos, não é?
E agora, já falo nisto. Também eu te guardei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, como tu guardaste a palavra da minha presença, como tu guardaste a Bíblia, como tu guardaste as leis de Deus, eu também te vou guardar na pior hora da terra. E a pior hora da terra, vocês sabem qual é? É a altura das 7 pragas, não é? É a pior hora desta terra. E diz-nos que a proteção para os que guardam os mandamentos é conferida àqueles que guardaram os mandamentos do Senhor, não é? A proteção contra estas últimas pragas é conferida por Deus àqueles que guardaram os seus mandamentos. E continuamos. Eis que eu venho sem demora. E aqui há uma noção diferente. É verdade que em todas as outras igrejas o Senhor foi referindo que viria uma segunda vez, certo? Implicitamente havia sempre promessas para a segunda vinda, promessas para a nova terra, promessas. Mas agora, nesta altura, há uma promessa diferente, há uma ênfase diferente na urgência desta mensagem. Porquê? Porque é esta igreja que começa a proclamar a segunda vinda de Jesus. E agora a ênfase é, eis que venho sem demora. 1798 a 1844 foi o estudo das profecias que levou as pessoas a pregarem sobre a segunda vinda iminente. A verdade que os reformadores não tocaram. Nenhum reformador tocou na verdade da segunda vinda. E agora começou-se a proclamar a segunda vinda. E surge então o movimento adventista nesta altura, nesta igreja. Em 1844, neste período em que a segunda vinda começou a ser proclamada. E reparem, e agora fazendo aqui um paralelo, nesta igreja de Filadélfia, quais são as características da igreja de Filadélfia que nós devemos adquirir? Reparem numa coisa, a igreja de Filadélfia não tinha, ou melhor, havia algumas verdades que eles ainda erravam, a igreja de Filadélfia. Mas erravam não por desconhecimento, ou não porque estavam a ignorá-las, mas por desconhecimento. Isto quer dizer o quê? Se Deus louva a igreja de Filadélfia, se Deus louva a atitude de Filadélfia, é aquilo que eles conheciam, eles agarravam. As verdades que eles conheciam, eles abarcavam. Eles tornavam-se adeptos daquela verdade. Portanto, às vezes dizem, nós temos que ser, há muitos reformistas que querem voltar aos tempos dos antigos, aos tempos dos primórdios, não é? Aos tempos dos reformadores. Temos que voltar a esta altura, que isso é que a fé era verdadeira. A atitude aqui era a verdadeira. A atitude de quando encontravam uma verdade é essa que eles aplicavam. A verdade presente para eles não é a mesma verdade presente para nós. Não é? Ou melhor, a verdade é a mesma, mas é ampliada agora. Ou seja, nós temos mais ainda, sabemos muito mais ainda sobre isto. Portanto, a atitude de Filadélfia é a atitude que nós precisamos de ter também, se quisermos ser louvados pelo Senhor, que é a atitude de que aquilo que nós vamos conhecendo, as verdades, as profecias, aquilo que vamos entendendo, devemos agarrá-las, como a igreja de Filadélfia agarrou. Implantou missões, espírito missionário. Proclamou a mensagem da segunda vinda. Nós chamamos adventistas do sétimo dia, adventistas, é exatamente por causa da proclamação da segunda vinda. Houve uma reforma dentro da igreja na altura de Filadélfia. Isto tudo torna a igreja de Filadélfia um símbolo daquilo que nós também devemos ser, não é? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Guarda o que tens, salvação. Não te afastes nem deixes que te afastem do Senhor, é o que isto quer dizer. Novamente, uma vez salvo, salvo para sempre. Este é um versículo que diz, não é bem assim. Tens que guardar o que tens, se não queres perder a salvação. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Precisamos de uma atitude de vigilância. Precisamos de guardar aquilo que temos, porque aquilo que temos pode nos ser levado. Podemos ser influenciados por outros e podemos ser levados a perder aquilo que temos, não é? É necessário permanecer salvo. Continua. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus e dele nunca sairá. Coluna do templo do meu Deus. O que é isto? Deixem-me lembrar-vos que a igreja, que o templo de Filadélfia, ou o povo de Filadélfia, era um povo que temia os abalos sísmicos constantemente. Estavam sempre com medo de mais um sismo que iria destruir tudo o que tinham. Eles já estavam habituados a isto. E para estes a mensagem é, vocês vão ser uma coluna do templo de Deus. O que é uma coluna? A coluna é um símbolo de estabilidade. E qual é o melhor lugar do mundo? O templo de Deus, não é? Este é o melhor lugar do mundo. Portanto, o Senhor prometeu-lhes, eu sei que vocês estão a ser fustigados por sismos. Eu sei que aqui vocês têm medo disto, mas vocês vão ser uma coluna. Aos que vencer será uma coluna no meu santuário. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. 3 coisas. Vamos ver. O Senhor promete o nome do meu Deus escrito sobre eles, o nome da cidade e o meu novo nome. O que é que estamos a falar? O nome de Deus, Deus, do Deus eterno. O nome da cidade, Nova Jerusalém. O seu novo nome, o novo nome de Jesus, diz-nos em Jeremias 23:6 que é Senhor, nossa justiça. É o novo nome. E vamos terminar com uma ilustração. Conta em tempos de guerra que deflagrou a guerra num país
E havia uma criança de 4 anos que estava com os familiares nesse país e que precisava, urgentemente, para não sofrer problemas na guerra, de voltar para a casa dos pais. Mas acontece que tinha surgido uma regra. Ela podia voltar para a casa dos pais, mas ela tinha que ir sozinha. Não podia ser acompanhada por ninguém. Tinha que ir sozinha. E o que é que os familiares fizeram? É difícil, uma criança de 4 anos, num comboio, sozinha. Que mal lhe podia acontecer, não é? Os familiares tiveram uma ideia. Bom, vamos pegar um cartaz, vamos colocar, esta é uma história verídica, vamos colocar-lhe um cartaz ao pescoço e vamos pôr lá o nome da mãe. Vamos buscar a cidade para onde ela vai. E pegaram na criança e puseram, não no comboio, mas puseram no convés das bagagens. Pediram para ir no convés das bagagens. A criança foi e chegou ao destino e a mãe estava lá à procura da sua filha. E, meus queridos, qual é o exemplo? Nós também neste mundo podemos estar numa viagem que não seja na primeira classe. Poderá não ser sequer na classe económica. Podemos estar na bagageira neste mundo, não é? Na bagageira deste comboio. O que o Senhor diz é que se nós tivermos escrito o nome do nosso Deus, o nome para onde vamos, o nome de Jesus, vamos chegar ao destino e o Senhor estará lá à nossa espera. É esta a ilustração. Meus queridos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Extraordinário como o Senhor resume a história, a traz para nós e realmente nos dá uma dimensão diferente que nos causa, se não nos provocar fé, pelo menos causa uma grande admiração por este Deus. Muito bem. Eu sei que já estou um bocadinho avançado na história, mas peço desculpa. Vamos agora às perguntas, tem que ser. Significado de Filadélfia. Este sabe, não é? O amor entre irmãos fraterno. Datas. É simples. 1798 é? Claro, muito bem. Apresentação. Como é que se apresenta? Aquele que é santo e verdadeiro. O que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. Não é? Muito bem. O elogio. Qual é o elogio? Lembram-se que tinham pouca força, mas... Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. É aquilo que é dito a Filadélfia. E a repreensão, qual é? Não há repreensão para a igreja de Filadélfia. Muito bem. O conselho. Também houve conselho. Não houve repreensão, mas houve alguns conselhos. Já estão cansados, não é? Esta lição demorou um bocadinho mais. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Exatamente, Davi. Guarda o que tens. E por fim, a promessa. Coluna. E o que é, os três nomes, que era? O nome da cidade e o nome de Jesus. Muito bem. A coluna no templo de Deus, o nome de Deus, o nome da cidade e o meu novo nome. Meus queridos, temos estudados. Só falta uma igreja. Só falta um tempo, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a nossa igreja. Será o tema do próximo culto. A igreja, o que é que tem para nos dizer? E por isso é só um tema só para isso, não é? Ao contrário das que fizemos 2 temas. Dizer-vos que 12% passamos a 15%. Já estudamos 15% do livro do Apocalipse. Já falta pouco, não é? Que Deus nos abençoe e que o estudo do livro do Apocalipse nos traga uma nova lufada de ar fresco, de fé, à nossa vida. Bom sábado.